Vamos falar de notícia muito boa para quem mora aqui em Portugal ou para quem pretende morar aqui em breve. Olha, hoje, dia 12 de julho de 2022, foi publicado no Diário da República as alterações para conduzir, para usar a carteira de motorista aqui em Portugal, e tem notícia realmente muito boa para brasileiros e para pessoas, moradores aí de vários outros destinos que tenham a carta de condução por lá e agora vão poder finalmente dirigir aqui em Portugal sem problema algum, inclusive para quem está vindo morar por aqui. Então vamos ficar por dentro de todas as informações, tem vários detalhes ali, mas que são muito importantes, porque em algumas situações vai continuar aí sendo necessária a troca para a carta portuguesa. Então vamos entender sobre tudo isso, mas eu já te garanto, a notícia é realmente muito boa. A gente já falou dela aqui várias vezes, mas hoje finalmente foi divulgada no Diário da República e já temos datas e regras sobre isso. Então vamos lá, primeira coisa é se já está valendo a alteração. Por enquanto ainda não, ela entra em vigor no dia 1º de agosto de 2022, então já tem data aí para iniciar. Então vamos comigo que eu vou trazer aqui para você o Decreto-Lei número 46 de 2022, que traz todas essas alterações. Então logo aí no início, no sumário, você encontra que esse Decreto-Lei habilita a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Então vamos lá. A CPLP, essa Comunidade de Países de Língua Portuguesa, onde faz parte aí o Brasil e Portugal, também constitui de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portanto, todos esses também estão inseridos nesse decreto-lei. Além disso, tem aí a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, composta por 38 países membros, que reúne as economias mais avançadas do mundo, assim como alguns países emergentes. Eu vou deixar aqui do lado a lista completa com todos os países membros para você. Então vamos lá ver quais são realmente as alterações, por que é tão importante para quem mora aqui principalmente. Isso porque quem tem a carteira de motorista de vários países, como do Brasil, por exemplo, para vir aqui como turista, passar os 90 dias aqui em Portugal, transitar, alugar um carro, dirigir e depois voltar para o seu país de origem, já não era necessário fazer a carta portuguesa. E para quem mora aqui em Portugal, somente quem tem autorização de residência, ou seja, veio através de um visto, fez a autorização de residência aqui no CEF, ou então já cumpriu aquele prazo de 2 anos, em média, com a manifestação de interesse, já foi chamado pelo CEF e tirou finalmente a sua autorização de residência. Hoje, quem mora aqui em Portugal, e isso vale até o dia 30 de julho, antes de trocar e entrar em vigor esse decreto-lei, quem mora em Portugal e quer fazer a troca da CNH brasileira pela carta de condução portuguesa precisa ter autorização de residência, ou seja, nesse momento só faz essa troca quem já tem uma autorização, quem veio com um visto, por exemplo, do Brasil ou de vários outros países, tem autorização de residência para morar aqui, ou então quem já passou pelo processo da manifestação de interesse, já fez a entrevista no CEF, mostrou todos os documentos, teve ela aprovada e, portanto, recebeu também uma autorização. Então, nesse momento, e até o dia 30 de julho, somente faz troca da CNH brasileira pela carta de condução portuguesa quem tem uma autorização de residência válida em Portugal, ok? Só que na alteração da lei, essa publicada hoje, consta então que esse novo decreto-lei vai permitir que as pessoas de um desses países em que eu citei aqui agora, ou da CPLP ou da OCDE, vão poder continuar usando a sua carteira de motorista aqui em Portugal livremente, tendo ou não autorização de residência. Se você tem uma carteira de motorista de um desses países e ela está na validade, você pode sim continuar dirigindo, não vai correr o risco aí a partir do dia 1º de agosto de levar uma multa, de ter o carro apreendido porque não tem autorização de residência e não fez a troca da sua carteira de motorista, ok? Vamos lá então. Também consta na alteração de lei o artigo 125, que diz ali que não pode ter decorrido mais de 15 anos desde a emissão
ou a última renovação do título, e que o titular tem que ter menos de 60 anos de idade. Então, já fica aí o alerta, qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos de idade, esteja vindo morar em Portugal, já esteja morando em Portugal, mas não tem autorização de residência, continua aí dentro do processo antigo, precisando ter autorização de residência para então realizar a troca da CNH pela Carta de Condução Portuguesa, ok? Os menores de 60 anos vão poder dirigir com a CNH normal, não precisam mais fazer a troca a partir do dia 1º de agosto. Bom, para quem vem a turismo, como eu falei, vai ficar até os 90 dias passeando, nada muda. Então, é permitido andar normalmente com a CNH brasileira, desde que esteja, então, na validade, ok? Agora, outras situações importantes para a gente destacar por aqui. No artigo 128, fala em dispensa de provas do exame de condução para as categorias AM, A1, A2, B1, B e B2 dos títulos de condução referidos, que são então as motos de pequenas cilindradas e os automóveis simples, os carros com 4 rodas, os chamados ligeiros aqui em Portugal. Agora, uma outra situação é que para os nossos amigos aí, os caminhonistas, né, os caminhoneiros, motoristas de pesado e também para os motoristas de motos mais potentes, com maior cilindrada, aí continua a obrigação de realizar a troca da CNH pela Carta Portuguesa. Ficou claro? Se você vem para Portugal, vai ter o seu carrinho, vai dirigir para o trabalho, vai para casa, vai para passear aqui dentro de Portugal e você tem a CNH brasileira ou a carteira de motorista de um desses países que eu citei ainda há pouco, você não vai precisar mais fazer a troca. Agora, se você vai dirigir moto, essas motos de maior cilindrada, que é a categoria A por aqui, ou então, se você quer dirigir caminhões, né, os pesados por aqui, você vai continuar tendo que fazer todo o processo que já ocorre hoje em dia. Ter que fazer ali os exames para poder fazer a troca da CNH brasileira para a carta de condução aqui portuguesa, ok? Uma outra situação importante é que essa lei é válida apenas aqui para Portugal. Então, você, como eu faço por aqui, que vou fazer minhas compras na Espanha, boto gasolina na Espanha, vou à praia na Espanha, dou umas voltinhas por lá e volto. Essa CNH brasileira não é válida por lá, ok? Ela é válida somente para Portugal. Então, se você vai passear por outros países da Europa, quer alugar um carro, dirigir por lá, isso é muito comum por aqui, até por conta da proximidade. Então, tenha em mente que por lá, nos outros países, inclusive na nossa vizinha aqui, Espanha, tem que ter a carta de condução de Portugal para poder ter o acesso, ir e vir sem ter nenhum problema. Isso porque a nossa carta de motorista não tem um acordo bilateral com a Espanha como tem aqui em Portugal. Então, depois de um prazo, ela já não é mais válida por lá, ok? Então, fique muito atento a isso. Se você tem o interesse de viajar, de passear, de ir com o seu carro, visitar aí outros países europeus, então, o ideal é que se você tem autorização de residência, continue fazendo ali a troca, a sua carteira de condução portuguesa, certo? E se você ainda não tem autorização de residência, se você ainda está no processo de manifestação de interesse, aguardando ser chamado pelo CEF, aí a recomendação é não sair mesmo de Portugal e aguardar ter essa autorização para aí sim você poder passear livremente sem ter nenhum problema, ok? Bom, o documento ainda fala sobre o objetivo dessas alterações, dizendo assim, ó, abre aspas, a liberdade de circulação é um elemento essencial para o exercício pleno da cidadania. Para tal, Portugal tem procurado reforçar os direitos dos cidadãos estrangeiros que se deslocam para o nosso país, quer tratando-se de deslocações temporárias com finalidades turísticas, quer tratando-se de deslocações para trabalhar ou investir no nosso país. Fecha aspas. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link então desse decreto-lei assinado hoje, dia 12 de julho de 2022. Você pode olhar ele completinho ali, tem todas as alterações para você. Vale muito a pena você ficar por dentro de todo esse assunto. Você sabe que eu vou sempre trazendo todas essas informações, essas novidades, as informações importantes para quem
quer vir morar em Portugal ou para quem acabou de chegar também. Então acompanha aqui o canal. Vamos fazer então um resumão para ficar bem simples de entender? Então a partir do dia 1º de agosto de 2022, Portugal vai permitir que as pessoas que tenham a carta de motorista, né, a CNH no caso do Brasil, e várias outras carteiras de vários outros países, eu estou deixando a lista completa também aqui embaixo para você, elas não precisam mais fazer a troca da carteira para a carta portuguesa para poder dirigir livremente aqui. Isso se as pessoas tiverem menos de 60 anos e se as pessoas tiverem a categoria B do Brasil para poder dirigir aqui seus automóveis, seus veículos, para poder ir e voltar para o seu trabalho, passear, enfim. Então, quem tem a carteira A no Brasil, quer trocar pela carteira A de motos, mais com maior cilindrada, ou as pessoas que tenham no Brasil as carteiras C e D, essas para você dirigir caminhões, transportes com mais pessoas. Então, nesses casos, você vai continuar tendo que trocar a sua carta para poder usar aqui em Portugal. Então, esse é um ponto, né? Abaixo de 60 anos, pode continuar usando a sua carta, claro, desde que esteja na validade. Se você tem essa carteira da categoria B para dirigir carros por aqui, então isso já facilita muito para quem está vindo morar aqui em Portugal, quem já está aqui aguardando ansiosamente aí ser chamado pelo CEF para ter autorização de residência, né? Então, acima de 60 anos e também quem tem a carteira A e a carteira C e D no Brasil precisam continuar fazendo essa troca, ok? E o outro ponto é que essa carteira de motorista desses países só serão válidos aqui no território nacional de Portugal. Vai viajar para a Espanha ou para qualquer outro país, não será aceito, ok? Tem que ter a carta, a troca aqui, né, de Portugal para você poder usar livremente nos outros países e não ter problema quanto a isso. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui com essa informação, é uma ótima informação. Você sabe que eu tenho trazido aqui constantemente sobre o assunto do visto temporário que deve sair muito em breve, já tem data inclusive para ir para o parlamento. No finalzinho desse mês aqui, já vai começar a ser debatido pelos deputados, você sabe, eu vou trazendo tudo para te atualizar quanto a isso. O visto CPLP é exclusivo para pessoas de países de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, então tudo isso vai facilitar muito se você está interessado ainda no Brasil ou de qualquer país de língua portuguesa, está interessado em vir morar em Portugal. Essa vai ser uma ótima oportunidade para você chegar aqui já legalizado, ter a sua autorização de residência. Vai acompanhando tudo aqui pra gente. Se for viajar por agora, já sabe que aqui embaixo tem uma série de links para facilitar muito a sua viagem. Tem o seu seguro viagem, tem o chip internacional, tem a nossa parceira Ana Lopes da agência Starlight, que está lá para te atender no WhatsApp e conversar sobre a sua passagem aérea. Então, faça contato com ela se você ainda não comprou sua passagem, já tem previsão para vir para cá, faça contato com a Ana Lopes e a sua equipe, você vai ver que o atendimento deles é impecável. Vou deixar o número de telefone por aqui, faça contato com eles lá. Se você tiver dúvidas sobre seguro viagem, qual a melhor opção, o que vale aqui para Portugal ou para qualquer outro país que você estiver indo viajar, você também pode chamar a gente no WhatsApp e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. A Jane está lá para te atender para isso. Eu sou Ana Carolina Braga do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!